Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é Tia Mara. Vamos agora para mais uma videoaula, né? Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo, né? O conteúdo de geografia. Sim, nós vamos falar hoje sobre as comunidades quilombolas. Sim, é o que nós vamos falar hoje, né? Nós vimos antes, né, anteriormente, sobre as comunidades ribeirinhas, como elas viviam, né? O tipo de vida que eles viviam ali, naquele ambiente, né? Localizado lá no Amazonas, né? Para aquele estado da região lá, norte, né? Que vivem lá, a forma como vivem, né? A estrutura de vida que eles levam ali, a forma como é a moradia, né? De algumas bem precárias daquela situação. Então, depende muito, né? De como aquilo é formada. As casas de palafita, né? Que eles vivem. É assim que ali é formado, né? Aquele local lá. E hoje nós vamos falar sobre a comunidade quilombola. Sim, vamos falar da comunidade quilombolas. Nós vimos, né, em História do Brasil, que desde o descobrimento do Brasil pelos portugueses, né, que podemos acompanhar aí o desenvolvimento, a colonização daqui, né, do nosso país, sendo inicialmente construído, né, sob, né, a supervisão de Portugal, né, que o Brasil naquela época pertencia a Portugal. E o que acontecia? Para começar a iniciar essa construção de cidades, né, de serviços, que a gente viu que ali para construir aquele pedaço, foram preciso, né, ser enviados aqui para o Brasil, né, foram enviados aqui para o Brasil os africanos, né, lembram dos escravos, né, o pessoal da África vinham para cá, né, para o Brasil, de forma muito precária, para vir a ser escravos. O que seria a escravidão? A escravidão é quando te tiram o seu direito de liberdade, ou seja, você não opina mais o que você quer, você é obrigado a fazer aquilo ali que te mandam, né? Então, os negros lá da África, né? Os africanos, os angolanos, vieram para cá sobre essas condições de escravidão, né? Aí, assim, iniciou durante muitos anos aqui no Brasil esse período de escravidão, né? Que as pessoas, que eles vinham de lá, né, vinham para cá sob determinadas condições muito precárias, muito lamentáveis, né? Lembra que a tia também já falou com vocês que os negros vinham nos navios chamados navios negreiros. Sim, eles vinham ali nos navios negreiros em condições péssimas. Muitos ali contraíam às vezes alguma doença e não conseguiam concluir viagem, ou seja, acabavam sendo mortos, né? Antes mesmo de serem trazidos, né, para ser escravos nos países, em determinados países, né, para onde eles eram obrigados a ir, já que eles perderam, né, a liberdade deles, se tornaram escravos. Então, eles vinham, né, partiam lá da África, vinham em navios negreiros para o local aonde eles passariam, né, a viver ali sob situações ruins,
homens, né, que eles eram obrigados a trabalhar durante muitas horas, sem descanso, sem uma boa alimentação. Eles também não poderiam se alimentar adequadamente. E as pessoas, né, que ali naquele ambiente não obedecesse, não seguisse essas regras, tinham castigos severos, né? Eles eram ou colocados no tronco e serviam, e ali aplicavam neles castigos, como chibatadas, não é mesmo? Eles ficavam acorrentados ali até aquela punição ser concluída e eles assim seriam obrigados a concluir o que os seus patrões, os seus donos queriam. Aí, esse é um pouco do período, né? Um período da escravidão que ocorreu aqui no Brasil. E o que seriam os quilombolas? Essa comunidade quilombola. Lembra que a gente também já viu em História do Brasil que os quilombos, né? Essa palavra quilombola vem das palavras quilombo. E o que significa quilombo? Quilombo significa refúgio, ou seja, esconderijo. Os quilombos eram aonde os negros se refugiavam. Eles, cansados dessas condições de vidas precárias, como a tia já explicou, sobre castigos, sobre passar privações de comida, né? Eles ali faziam o quê? Para se ver livre daquelas situações, eles fugiam para os quilombos. Ou seja, esses quilombos eram distantes, afastados, para dentro das matas, onde era o refúgio, né? O refúgio dos negros. E ali, né, eles tentavam construir, né, uma fortaleza, né, nesse esconderijo, para poder viver ali de uma vida mais tranquila, né? Mesmo que se escondendo. Então, os quilombos eram os refúgios, onde aceitavam tanto os escravos, os negros, como os índios também fugitivos, né? Então, o quilombo era ali o esconderijo, aonde eles se refugiavam, né? Para fugir daquela vida de escravidão. Então, os quilombolas é a sociedade, são as pessoas que viviam ali naquele quilombo, né? Nesse refúgio ali. Eles passavam a conviver ali daquela forma isolada, né? E por isso o nome dado a comunidades quilombolas. Nós também já vimos, né, um dos grandes quilombos, um nome de um dos grandes quilombos que fizeram parte da história, como o quilombo dos Palmares. Lembra quando a gente estudou? O quilombo dos Palmares, que era chefiado por Zumbi dos Palmares, né? A gente conhece isso, né? Que Zumbi tem até um dia, né, que nós homenageamos ele, que é o dia da consciência negra, né? Então, ele ali, um quilombo famoso, é o quilombo dos Palmares, que seria chefiado, né, por Zumbi dos Palmares durante algum tempo, né? Durante alguns anos que as pessoas viviam lá. Ah, mas só existia esse? Não. Existiam vários outros quilombos espalhados pelo Brasil, né? Naquela época, durante esse período, né, extenso de escravidão que seguia aqui no Brasil. Agora nós vamos pegar o nosso livro, né? Vamos pegar o nosso livro, vamos abrir na parte de geografia e vamos colocar na matéria de hoje, comunidades quilombolas, ok?
Vamos botar a data de hoje, dia 17/4, né? E vamos aqui, ó, acompanhar um pouco a leitura. Aí eles falam, né, que a palavra quilombo, né, vem da palavra local escondido, esconderijo, né, acampamento, onde se abrigavam, né, os negros fugitivos, né, fugitivos dali. Aí ele fala que assim nasceu a comunidade quilombola, aquelas que viviam nos quilombos espalhados pelo Brasil, né? Aí ele diz que era distribuído por vários cantos do país, mas é um lugar muito afastado, muito distantes. Para quê? Porque eles não queriam ser, né, achados, né? Eles não queriam voltar para os antigos donos e passar por tudo aquilo, né, que eles já haviam passado, como castigo, o trabalho muito duro, muito bruto, assim, em cima deles, né? Então, esse refúgio, esse esconderijo ali, onde passavam a conviver vários negros ali e até mesmo índios fugitivos, né, passou a formar uma comunidade que eles deram o nome de comunidade quilombola, ok? Aí ele diz, né, que eles eram, né, como eu já falei, muito embrenhados na mata, né, muito escondidos, né, sem ser nos centros urbanos, né, para haver o esconderijo. Aqui neste mapa ele mostra como eram feitas, né, como eram divididas, né, esses recantos quilombolas. Aqui em amarelo são geralmente os locais onde possuíam, né, as comunidades quilombolas, aonde havia quilombos no Brasil. E você pode ver que em cada estado, né, divisão aqui do nosso Brasil, né, aqui no mapa mundi, né, no nosso mapa do território, mostra que cada lugar desses havia mais de um quilombo espalhado por todo o Brasil. Tudo isso aqui demarca, né, a quantidade de quilombos espalhadas pelo Brasil. E foi assim que surgiu, né, as comunidades quilombolas, né, naquele lugar lá. E ele diz que, né, a partir do ano de 1988, né, foi feito a lei, né, que contribuiu, né, para a formação dessa comunidade, né? Como assim tem a comunidade ribeirinha, também passou a existir aqui no Brasil, né, as comunidades quilombolas, ok? E esse período, né, mesmo antes da libertação dos escravos, né, da assinatura a lei Áurea, que libertou os escravos, né, já existiam cada quilombo desse, já existiam ali famílias, né, já existiam ali toda espalhada pelo nosso Brasil, né? Por isso que nós temos influências, né, africanas, influências desse povo que ajudou a construir o Brasil. Agora, nós vamos pegar e fazer a página, né, 33, que é essa aqui, a página 34 e a página 35 e a página 36. 34, 33, 34, 35 e 36, ok?
Vamos fazer essa página. Vamos fazer também a folhinha de atividade que a tia Mara passou, ok? Qualquer dúvida, só chamar. Um beijo e até a próxima aula!